Boa Olá, noite. tudo bem, Eurípides? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia também, tudo bem, graças a Deus. Aquelas assim, vou com um filtro aqui Tranquilo. pra gente ficar com a cara de menos descansada. Eu Vamos vou ver. fazer a minha apresentação de você, depois deixo você falar da sua história e tudo, mas a Natália é minha colega aí na pós-graduação da doutora Denise de Carvalho. Eu já conheci o trabalho dela, né? E na pré-live fiquei mais fascinado ainda de tudo que descobri a mais sobre ela, tá? Que tá anos-luz na minha frente aí na medicina integrativa. E eu gosto demais de chamar pessoas com essa bagagem, porque eu aprendo muito com essas lives. E nunca tivemos aqui uma gastropediatra. Eu recebo dúvidas todos os dias sobre isso e nem sabia que tinha uma gastropediatra na minha turma. Quando eu Eu acho descobri, que eu eu fiquei sou a feliz demais. única, viu? Eu acho que eu sou a única gastroped, não sei nas outras turmas. Vou até perguntar para Fernanda, para a doutora Denise, porque meu amigo, eu sofro Eu com imagino. tanto de procura, graças a Deus, né? Fruto do nosso trabalho, do nosso empenho, claro, sou muito grata, mas assim, é um pouco desafiador. O pessoal ainda tem um pouco da cabeça fechada, ainda não acredita em muita Sim, coisa, né? pronto, Então, vou até procurar saber. É bom. pronto. Natália, fala um pouquinho da sua história de vida e da sua formação. Eu não sei se vai lembrar toda a sua formação, porque é tanta Não, coisa, mas eu quero que você fale tudo, porque eu achei muito legal. bom, gente, eu sou Natália Crispim, sou médica, pediatra, especialista em gastroenterologia pediátrica. Eu sou mineira, nascida em Belo Horizonte, mas eu falo que eu sou de Juiz de Fora, porque minha família é toda de Juiz de Fora, então eu acho mais fácil falar que eu sou de lá. Filha de uma dentista, de um engenheiro, não tinha médicos na família, então ninguém me contou que medicina era esse rolê difícil que a gente acha que é fácil, mas que, ó, é um suor danado, né, Eurípides? Vamos combinar. Tô aqui com um monte de coisa para estudar de pacientes meus, mas não queria ser médica, queria ser ou enfermeira, terapeuta ocupacional, mas a minha mãe, não, faz medicina. Aí fui fazer medicina, fiz medicina em Teresópolis. Como eu falei com o Eurípides, eu sempre fui uma pessoa muito zen, muito holística, né? Eu já fazia aromaterapia, fiz um curso de massoterapia com 14 anos, fiz minha formação de Reiki com 14 anos, eu já era Reiki nível 3. E teve uma época que eu achei que eu queria ser terapeuta holística, porque eu falava, gente, eu acho isso muito maravilhoso, essa conexão do espiritual com o nosso corpo, com as nossas emoções, como que a gente se sente melhor quando a gente, né, tem essa conexão e tudo mais, mas fui para medicina por insistência da minha mãe. É, Teve uma época da minha vida, antes da faculdade, que eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos, engordei 30 quilos, voltei obesa. Estava até procurando aqui uns artigos para eu falar hoje, aí eu achei umas fotos minhas bem cheinha, bem gordinha, então eu achei que eu queria fazer endócrino, trabalhar com metabolismo, mas acabei indo para pediatria. E na pediatria eu me encantei pela gastro, porque eu vi uma possibilidade de falar de alimentação e também, como eu sempre gostei muito dessa parte holística, né, vamos dizer assim, integrativa, eu percebi que a gastro era um lugar em que a maioria das dores tinha um fundo emocional, né? Daí o pessoal brinca, romantizaram o órgão errado. O intestino é muito mais romântico do que o coração, porque a gente sabe que, né, qualquer desordem emocional muitas vezes ataca o nosso estômago e tal. E durante a gastro, no finalzinho da residência de gastro, eu conheci a doutora Denise de Carvalho num simpósio de nutrição funcional. E ela falou, você não tem Instagram? Eu falei, não. Ela falou, não, você tem que fazer um Instagram hoje. Eu falei, não, mas eu tô terminando ainda a gastro, né? Não sei muita coisa.
Mas fiz o Instagram que ela mandou, inclusive, obrigada, doutora Denise, muito do meu sucesso, vamos dizer assim, né? É graças a ela, né? Toda essa visibilidade que eu acabei ganhando. E aí, a doutora Denise falou assim, na verdade, ela me deu meu contato para um paciente lá do Nordeste. Esse paciente mandou um e-mail falando, olha, eu já estou fazendo de tudo para o meu filho, mas eu vejo que falta algo a mais. E foi quando eu comecei a estudar constelação familiar e nutrologia. Então, isso aí desde 2018, mais ou menos. Não tem tanto tempo assim, tem 3 anos, né? E é isso. Então, assim, eu tento muito, né, resumindo toda essa introdução de 5 minutos, não demorei tanto. Eu tento ao máximo, né, Eurípides, integrar espírito, corpo e mente, né? Então, sempre nas minhas consultas eu vou perguntar como que essa mãe tá, como que tá a parte emocional, se ela e o marido estão bem, né? Eu gosto muito de entender um pouco sobre a relação da mãe com a própria mãe, com o pai, com os irmãos, como que é a relação dela com esse filho, como que funciona isso, né? Porque dentro desse conhecimento das constelações a gente vê que quando tem alguém fora do lugar, a bagunça é certa, né? E aí a gente continua estudando. Então hoje eu estou na minha 5ª pós-graduação, né? Já fiz um curso extensivo de nutrologia, pós-graduação em neonatologia, em pediatria integrativa, a gastro que a gente faz junto, nutrição no autismo e devo estar esquecendo de alguma. Mas é mais ou menos isso. Então pronto. Resumindo. Agora o pessoal entendeu por que eu queria tanto essa moça aqui, né? Então, ela fala uma linguagem aí legal e voltado para crianças, que é uma área que eu não atuo, né? Mas no final tem uma surpresinha que ela vai falar para a gente, né? De uma pós-graduação que está nascendo aí, que com certeza na 2ª, 3ª turma eu quero também. Você quer também? Vai lá aprender homeopatia, tá muito boa. Vamos falar, mais tarde a gente fala da pós. Deixa o pessoal curioso para eles ficarem aí. Isso, Assim. fica aí, gente, fica aí. Falar nisso, eu tô ouvindo aí. Você tem filhas, Eurípides? Eu tenho 2 filhos, então fizeram uma barraca aqui no fundo, com as cadeiras, e estão ali com o computador, com tudo lá embaixo, brincando ali. Tô deixando. Que delícia. Isso aí, bom demais. Tem que aproveitar. Então vamos lá. Os temas que escolheram, achei muito legal. Algumas coisas que você já vem praticando, né? Que você vai explicar pra gente o que seria esses 1000 dias de ouro e essa programação metabólica. Me conta. Bom, gente, eu já vi que tem várias pessoas aqui, colegas, a Tati, tem um monte de colega médica aqui também, a Érica trabalha lá comigo, e eles já devem estar cansados de eu falar isso. Ai, gente, não aguento mais a Natália falando a mesma coisa nas lives dela, mas, gente, não tem como eu não começar pelo começo, né, Eurípides? Então, quando a gente fala de programação metabólica, a gente está falando de um casal, não é só a mãe, viu? O pai entra nessa também. A gente está falando de um casal que quer engravidar, e aí já entra um pouco da parte integrativa, que eu sempre faço uma pergunta assim, né? Por que que você decidiu ter filhos? Por que que você quer? Ou então, quando eu atendo gestante, por que que você quer ter filhos? Porque quando a resposta for, porque meu pai quer um neto, porque eu achei que meu marido tá meio esquisito, então eu acho que ter um filho agora vai melhorar o casamento. Então, né, por aí já a gente já consegue perceber algumas questões. Mas voltando a falar da parte metabólica, é muito importante que este casal se cuide, que este casal se programe, como o próprio nome diz. Então, quando a gente fala de 1000 dias de ouro, a gente está falando do tempo que vai da concepção, então ali do encontro do espermatozoide com o óvulo até os 2 anos de vida. Este período é um período que tudo impacta, tá? Então, a nutrição dessa mãe impacta, tanto que assim, não pode beber álcool, não pode tomar uma gota, não pode tomar uma gota, porque a gente não sabe a quantidade de álcool que, né, pode fazer mal ou não pode fazer mal. Então, o utensílio que ela usa, se é de plástico ou se é de vidro, importa,
né? Se ela faz uso de muitos medicamentos, se ela tem muitas infecções e toma muito antibiótico, tudo isso importa, porque a gente está falando de um ser que está ali dentro sendo formado. E a gente precisa de quê para formar qualquer coisa? A gente precisa de substrato. Então, eu preciso de uma nutrição adequada dessa mãe para poder formar um bebê também, né? Um sistema nervoso central, né? E aí, hoje a gente já está vendo que, por exemplo, o ácido fólico que a gente indicava antes já não dá mais certo, tem que ser o metilfolato. A gente já está vendo tanto de mulheres que têm a mutação, o polimorfismo do gene MTHRF, né? Ontem, Eurípides, não sei se você não deve ter visto, que você tem a vida corrida, mas eu... Opa! Oi? Oi, voltou? Agora voltou. Deixa eu ver aqui, eu tô preocupada se até minha internet, que hoje a internet aqui não estava muito boa. Mas vamos ver, se cair de novo eu ponho no 4G aqui. Mas ontem eu atendi uma mãe, eu tava falando que eu cuido das mães dos meus pacientes também, né? E aí é um bebezinho que me procurou por questões intestinais, também não conseguia evacuar direito, ficava 8 dias sem evacuar, foi um prematuro extremo de 27 semanas. E eu pedi os exames da mãe, porque ele amamenta exclusivamente no peito. E ela me veio com uma antitransglutaminase de quase 200 aí. E ela nunca tinha feito diagnóstico de doença celíaca. A cara dele com os meninos. Ela nunca tinha feito barulho. Ela nunca tinha feito diagnóstico de doença celíaca. Ela não tinha sintoma. O único sintoma que ela tinha era uma baixa estatura, assim, ela tem 1,50 m, e a prematuridade do filho, uma homocisteína lá em cima. Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Numa triagem que eu faço, né, sempre para a maioria dos meus pacientes, inclusive crianças, a gente fez um diagnóstico que vai ser para a vida inteira. Lógico, vou pedir os outros marcadores, pedir uma endoscopia, pedir tudo. Mas, então, assim, é muito importante a gente já pensar nesses 1000 dias de ouro, fazer essa programação metabólica, porque eu preciso de substratos para formar esse bebê, certo? E aí, Eurípides, você pode até falar assim para mim, ai, Nath, mas sei lá, isso daí que você tá falando de tomar cuidado com o utensílio de plástico, tomar cuidado com a maquiagem, se alimentar bem, isso é tão invisível, né? Por que a gente tem que pensar nisso? Por que a gente tem que preocupar nisso? Porque por mais que isso seja invisível, o número de alergias alimentares, o número de pacientes com diagnóstico agora de autismo, isso daí é totalmente visível, né? Então, não dá pra gente achar que por ser uma coisa, né, invisível, que não tem impactos. Tem impacto, sim. Eu também não sou a favor também, assim, Eurípides, eu vejo hoje que o pessoal também tem gente que tá muito surtado, sabe? Tipo, nossa, sei lá, não pode isso aqui de glúten, não sei o quê. Eu falo, não, gente, calma, a gente também não precisa nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Assim que se diz. Mas é por isso que eu sempre começo falando da programação metabólica, porque isso isso vai definir se a gente tem uma criança com maior chance de ser autista, de ser síndrome de Down. Claro que a genética, né, gente? Isso daí é algo que genética é genética, não tem, né, nesses casos desses distúrbios do neurodesenvolvimento, a genética é o que é mais forte ali, mas tudo isso conta com certeza. Natália, vê se eu tô falando besteira, tá? Até a vida que a avó materna dessa criancinha que vai ser gerada influencia, porque ela já estava na barriga da avó, a mãe já estava formando os folículozinhos ali. É verdade, sim. Não, a gente está tendo cada vez mais estudos nessa área, estudos maravilhosos. Tem um estudo que mostra como que as nossas emoções, né, de certa maneira, impactam, né, na criança que está ali no útero. E tem um estudo até que mostra como que as nossas crenças, então,
Até, não sei se você já leu aquele livro A Biologia da Crença, como que as nossas crenças têm impactos em gerações. Então, ai, né, minha avó era muito preconceituosa e nananã. E aí, às vezes, a gente tem uma geração ali com essa questão do preconceito mais forte e não sabe de onde que vem. Às vezes, até isso a gente consegue saber que passa. Hoje até comentei com uma paciente, né? Pode ser que eu esteja errada, mas eu venho observando, inclusive nos pacientes com TEA, né, com transtorno do espectro autista. Aí, ó, a Jaqueline, pesquisas comprovam influência epigenética de 4 gerações. Já pensou? Que esses pacientes, o que eu tenho observado, e aí pode ser que seja uma observação minha, é que as mães que tiveram um estresse psicológico muito forte na gestação, eu tenho notado que durante a minha anamnese, muitos pacientes meus com TEA, a mãe teve um estresse muito forte emocional na gestação. Então, eu tô achando isso bem interessante, tô doida para buscar mais literatura sobre isso aí. Excelente. Então, pronto. Tudo influencia, gente. Então, vamos nos programar para ter o neném, né? Acho que a Bruna Pitalunga também, né, tem um programa. Isso, a Bruna é ginecologista, obstetra, maravilhosa, sabe muito de suplementação. Sugiro fortemente segui-la, estudar, né? Porque, Eurípides, não dá mais para falar que... Eu falo, gente, quem hoje não sabe de suplementação, não sabe de metabolismo, é porque não está estudando. Porque falar que é normal uma mulher ter ferritina de 10, é normal uma mulher ter anemia, que é normal a B12 cair para 100, isso daí para mim não é normal não, né? Para mim e para toda essa galera que realmente estuda. Então eu fico assim, às vezes doida com os GOs, porque vira e mexe eu preciso prescrever um ferro EV teve uma paciente minha que estava com ferritina de 8 com 30 semanas, eu prescrevi um ferro venoso e a GO, nossa, que absurdo, porque ela pode fazer um choque anafilático ao ferro e não sei o quê. E que pediatra doida. Eu falei, ai, meu Deus do céu, é complicado, né? Tipo, liga, conversa comigo, eu mando os artigos, eu mando toda a literatura que embasa, né? Que tem embasamento sobre isso, mas é assim. Então... Maravilha. Natália, vamos falar um pouquinho de alergias alimentares na infância, que você deve ter seu consultório cheio disso aí. Cheio. Provavelmente no Instagram, muita dúvida o pessoal deve mandar. Muita gente, é muito desafiador a alergia alimentar. Hoje, os estudos, eles mudam um pouco. Tem estudo que fala que a alergia alimentar no Brasil, ela chega a 6%. Tem estudo que fala que chega a quase 10%, né? Por que isso está acontecendo, tá, Eurípides? Primeiro, porque a nossa microbiota já não é mais a mesma. Hoje, a maioria dos alimentos tem conservantes, tem agrotóxicos, tem sulfitos, tem nitritos, tem nitrosamina. Então, isso por si só já bagunçou a nossa microbiota. A cesárea, que infelizmente no Brasil, né, tipo, também tem muito parto cesáreo, o banho precoce dessas crianças. Então, o ideal é a gente esperar pelo menos 12 horas a 24 horas para dar banho nesse bebê logo que ele nasce. Aquela mamadeirinha que eles dão lá na maternidade que parece inocente, né? Tipo, dá uma mamadeirinha com leite para ele parar de chorar. A gente já sabe que isso aumenta muito as chances de alergia à proteína do leite de vaca, principalmente. Então, tudo isso, né, acabou fazendo com que as alergias aumentassem desse tanto, né? A principal alergia disparado é a proteína do leite de vaca, que a gente chama de APLV. E aí, Euripides, o que acontece é que a APLV, ela tem mais de 12 manifestações clínicas diferentes. Então, a criança pode chorar demais, ela pode ter um refluxo intenso, ela pode ter diarreia, constipação, sangue nas fezes, muito muco nas fezes, não ganho de peso adequado. Então, assim, manchas no corpo, tosse, problemas respiratórios, dermatite atópico, refluxo.
Então, assim, gente, alergia não é tudo a mesma coisa. Eu fico preocupada, às vezes, com alguns programas de alergia alimentar na internet. Venha aprender sobre alergia alimentar, porque cada paciente é um. Tem paciente que reage ao leite, à soja e ao trigo, tem paciente que reage ao ovo, né? Então a gente precisa realmente de um acompanhamento aí. E hoje a gente pode contar com alguns probióticos, pós-bióticos, né? A gente tem algumas estratégias que a gente acaba lançando mão aí que ajudam muito essa criança. Natália, você costuma solicitar aqueles testes de 200 alergenos? Não, Não, né? não. O A200, que é o teste que a gente avalia o IgG, né, do alimento, eu só peço Eurípides em último caso. Se eu pedir uma vez na vida, eu acho que foi muito, que eu tô me lembrando aqui. Porque eu preciso arrumar esse intestino direito, primeiro, né, para depois... Porque assim, se eu tô com o intestino poliesculhambado, né, se eu tô com uma peneira toda furada, que tá passando tudo que não é para passar, quando eu pedir um A200, né, gente, que é esse teste do IgG, vai vir tudo positivo. E aí vem lá, 200 alimentos, 85 alimentos positivos. E não é que e aí o que acontece? A mãe tira tudo, que ela vê lá tudo vermelho, e a gente deixa essa criança mais seletiva. E hoje a gente já sabe que quanto mais a gente restringe, mais esse sistema imunológico reage ao alérgeno. Então a gente tem que E fazer convencer essa mãe, né, que não é bem assim, quando já chega para você já com esse exame. Aí chega fala, para mim ó, com esse exame. aí é Exatamente. complicado. É complicado. Então, assim, primeiro investigar, tirar parasita, tirar giardia que tiver, fungo. Eu tô pegando tanto fungo nas fezes que eu já nem sei quantos, né? A gente Você hoje... faz coprológico funcional em criança, Natália? Quase todo mundo eu peço coprológico funcional. Amo, maravilhoso. Coprológico funcional, fungo nas fezes, cultura, né? Dependendo do paciente, quando chega. Nossa, eu tô pegando cada coisa no cocô. E olha que, se a gente for ver, a maioria dos exames de fezes, eles têm uma tendência de vir mais falso negativo do que positivo, né? Vira e mexe, eu pego uma criança com tudo para ser giardia. Eu falo, não, tem certeza que é giardia. Aí peço o exame só para confirmar. Negativo. Eu falo, não, mãe, vamos tratar porque eu confio na clínica. E a criança melhora 100%, por exemplo, né? E hoje, infelizmente, já que a gente está nesse assunto, a gente saiu aí um pouco da... o Anitta, né? Vou falar marca, porque ele não pega tudo igual ele promete. Ai, dá o Anitta, que a Anitta é ótimo. Pega tudo. Pega não. Não pega giardia, não pega um monte de coisa. Então, às vezes a gente tem que entrar até com Flagyl mesmo, com metronidazol, dependendo do caso, tá? Ótimo. Até a Justina tá perguntando aqui que ela fez low carb por mais de um ano. Aí, assim, ó, né, acho que não é melhor nem entrar nesse tema que é polêmico. Eu não acho uma boa estratégia fazer low carb por mais de um ano. Dependendo da low carb também, né? Por mais de um ano, não. Mas sim, essa B12 alta aí pode ter sido pelo aumento do consumo, sim, tá? Aí, ó, a Terezinha já foi para o nosso próximo tema ali, ó. Doutora, criança tem intestino superpreso. Não, nosso próximo tema é o que você está fazendo na pós-graduação agora, que eu fiquei tentado a fazer essa pós-graduação, mas eu falo, não vou passar o carro na frente dos bois, não. Ele quer fazer tudo. Quero fazer tudo. Transtorno do espectro autista e suas peculiaridades alimentares e seletividade, tem uma série de fatores aí, né? Nossa, então, galera, vamos lá. Já que a gente estava falando de alergia, né? É muito comum, assim, às vezes eu acompanho a criança por um tempinho maior. Eu faço um pouco de pediatria geral também, não faço muito por falta de horário na agenda. Porque tem muito mais pediatra geral do que gastro, então eu acabo, né, atendendo mais gastro, na verdade. Mas, gente, é impressionante como que a gente teve um aumento aí, um boom, né, das crianças no espectro autista. Como que a gente precisa estudar mais o tema, porque muitas pessoas ainda têm em mente que o autismo é aquela criança
assim, né, que não comunica, que não fala, que vive no seu mundo, que tem movimentos estereotipados, e não é bem assim. Nós temos autistas funcionais, pessoas, né, que podem fazer uma faculdade, virar um médico, enfim, né? Atualmente eu descobri, vamos dizer assim, né, que duas colegas nutricionistas maravilhosas são autistas. Então, a gente tem que abrir um pouquinho a nossa cabeça e começar a estudar um pouco mais o autismo para a gente não deixar passar diagnósticos, porque eu acho muito triste a gente ter uma questão ali de saúde, passar a vida tentando se compreender, né? E, enfim, e às vezes com um diagnóstico você já se entende, você vai atrás de tratamento e fica tudo bem. O autista, ele tem, né? A gente sabe que 70% dos pacientes com autismo têm questões gastrointestinais. E eu falo que é um ciclo, tá? É uma bagunça que vira. Por quê? Geralmente, os autistas, eles já têm uma certa questão com a alimentação. Então, ou eles não comem bem, ou eles não mastigam direito, né? E a gente sabe que a mastigação é super importante. A gente já tem a amilase salivar, que já ajuda ali na digestão. Então, eu falo assim, que se a gente for pensar em todo o processo digestivo, o problema, de uma certa maneira, já começa ali na boca. Ele já tem uma questão sensorial oral, né? Muito forte, tudo mais. Chega no estômago, né? Eles já têm uma tendência a ter uma deficiência enzimática, né? E além disso, tem uma tendência maior de alergias, hipersensibilidades e intolerâncias alimentares. Então, aquele alimento que já não foi mastigado, ou aquele alimento que ele já não ingeriu por conta da seletividade, na hora que chega no estômago, já não encontra enzimas em níveis adequados para como é que fala? Digerir aquele alimento. Aí aquele alimento, o que que faz? Em vez de ele chegar, eu brinco, areinha lá no intestino, ele chega umas bolotas desse tamanho. Quem que começa a fazer a festa? As nossas bactérias intestinais. E aí começa aquele super crescimento bacteriano. E aí a gente faz o quê? A gente faz uma desbiose, né? Você tá me ouvindo? Acho que voltou aí. Tô ouvindo. A gente faz uma desbiose. E nisso, esse intestino bagunçado, a gente já começa a ter um leaky gut. O que é o leaky gut? É o intestino gotejante. Então, é quando a gente tem uma peneira que está toda furada e está passando o que não é para passar, o nosso sistema imunológico começa a entrar em guerra, começa uma inflamação nesse organismo. O sistema imunológico fica tão preocupado em proteger esse intestino que deixa descoberto um sistema respiratório. Aí o que acontece? Otite de repetição, amidalite, nariz entupido. Aí o que acontece? Antibiótico, porque precisa tomar antibiótico porque está com infecção. O que acontece? Mais desbiose. E aí pronto, aí virou a festa, né? Sem contar que... Natália, você já ouviu muito isso que no seu consultório, que meu filho era normal até ter uma otite e começar a manifestar o espectro autista? Então o negócio ele é um ciclo vicioso, vamos falar assim. Eu acredito, Eric, que a criança ela já tem uma predisposição genética muito forte para desenvolver o espectro, tá? Se a gente cuidar lindamente da programação metabólica, amamentar no peito, parto normal, fazer tudo como manda o script, pode ser que essa criança talvez não manifeste, pode ser. Ou pode ser que ela manifeste um autismo leve, bem funcional, que com terapia, suplementação, a gente chega pertíssimo do normal, pode ser. Eu não acredito que somente um antibiótico, porque quantos antibióticos eu já não prescrevi no pronto-socorro? Quantos antibióticos meus 4 sobrinhos não tomaram, entendeu? Então, eu não acho que seja só isso, tá, gente? Também não é assim falar que o autismo foi desenvolvido. Minha filha era normal. Não. Ela provavelmente tinha uma forte predisposição genética. Isso daí é fato. Mas eu escuto, sim. Eu escuto dos antibióticos. Algumas pessoas até fazem uma correlação com vacina. Mas eu quero deixar bem claro que eu sou super, mega, hiper, ultra a favor de vacinas. Eu só acho que a gente pode otimizar esse metabolismo,
fazer um suporte hepático, fazer uma homeopatia para quelar metais pesados, fazer uma tinturinha e pode dar vacina, tá? Talvez não dá aquelas 5 vacinas ao mesmo tempo, mas dá uma, faz um tempinho, dá outra, né? Mas eu já ouvi, a gente escuta assim, né? Então, assim, o autismo é tudo isso, então o tratamento ele é integrativo, ele é global, ele envolve fono, ele envolve TO, nutricionista, gastro, neuro, né? É um time aí, todo mundo falando a mesma língua. Se a gente conseguir esse time integrativo, então, ó, só sucesso. Só que sem excessos, tá, Eurípides? Porque uma coisa que eu vejo, né? Recentemente eu peguei um autista que ele tinha uma prescrição de 31 itens de suplementos. Você acha que esse organismo vai dar conta de absorver 31 suplementos, sendo que, entendeu? Então, assim, é tudo com parcimônia e bom senso, né? Eu fico imaginando o quanto a constelação familiar te deu substrato para ajudar esse pacientinho. Até que assim, depende muito, sabe? É muito relativo, assim, mas as crianças, elas sempre querem salvar os pais, elas sempre querem pertencer, ter um papel nessa família, entendeu? E aí, dependendo do movimento ali da família, dependendo de como, por exemplo, às vezes você escuta muito assim, ai, doutora, meu filho é minha vida, eu larguei tudo por ele. Sim, maravilhoso. Eu não tenho filhos ainda, você tem, eu acredito que realmente, né, os filhos são nossa vida, assim, a gente faz tudo, mata e morre. Mas o lugar entre se anular e fazer do filho tudo e se preocupar e ficar e ter uma relação saudável é bem tênue. Então, às vezes eu tenho que trazer para a mãe. Eu falei, mãe, eu acho que você caiu num lugar que, né, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas enfim, a constelação a gente tem que marcar uma outra live só para falar disso. Mas é muito legal, é incrível, assim. Sou apaixonada. Maravilha. Ó, nosso outro tema é um tema que eu recebo pergunta o tempo todo. Doutor, o senhor atende criança? Eu falo, não, tem que procurar um bom gastropediatra, ou um cirurgião pediátrico, que seja, mas eu acho que num gastropediatra está mais respaldo, tudo, né? Agora eu tenho quem indicar, né? Até já mandei um contato para você. Nem sei o que deu, tem que ver lá com a minha secretária depois o que deu. Depois vamos conversar desse caso. Então vamos lá, constipação na infância é comum, não é? Os fatores causais, o que você me conta disso? Constipação é ótimo, porque é o meu ganha-pão, é o que eu mais gosto de tratar, porque o resultado é maravilhoso, né? Um ou outro que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, mas assim, a gente está ali na infância ainda, né, Eurípides? Ainda não alargamos demais esse sigmoide, esse reto, então... Não fez estiramento do nervo pudendo ainda, então ainda tem muita coisa para fazer, né? Mas assim, ó, o que acontece? Nós temos algumas fases da vida da criança em que a constipação ela é mais frequente, tá? Logo que a criança nasce, ela tem uma pseudoconstipação, principalmente aquelas crianças que estão em aleitamento materno exclusivo. Então, o que é uma pseudoconstipação? É quando a criança fica de 4, 5, até 10 dias sem evacuar, mas quando ela evacua, esse cocô ele sai pastosinho, ele sai normal, essa criança não tem desconforto. E isso, Eurípides, acontece muito no leite materno, porque eu brinco que o leite materno ele é tão bom que ele é totalmente absorvido pelo intestino e sobra muito pouco para virar cocô, né? E a criança, ela tá mamando exclusivamente leite ali. Então, assim, isso pode acontecer, tá? O que é diferente da disquesia do lactente, que é quando a criança, ela faz força, ela fica vermelha, ela estica as perninhas até ela conseguir fazer cocô. Aí na hora que ela consegue fazer cocô pastoso, ela relaxa. A disquesia é uma incoordenação que a criança tem entre fazer prensa abdominal, fazer força e liberar o esfíncter ali, soltar o esfíncter para conseguir evacuar. Depois que ela aprende isso, vida que segue. Aí,
as 3 fases, né? Vamos botar as 4 fases que a criança mais tem constipação. É quando ela começa a comer. Então, ali na introdução alimentar, muda totalmente do líquido para o pastoso. Então, esse cocô começa a ficar mais durinho, né? Muda toda a microbiota ali. E aí, muitas vezes, as mães me gritam, doutora do céu, ficou duro, como é que faz? Ele não está conseguindo fazer. Preciso colocar supositório todo dia. E aí, as orientações dietéticas geralmente funcionam bem, né? Aumentar, dar mais mamãozinho, aumentar já ali a aguinha. Eu gosto muito daquela água de ameixa, acho que a água de ameixa funciona super bem. Mas dependendo, a gente até pode lançar mão de um polietileno glicol, né? Em último caso, lá, eu gosto muito, até o Vitor. Vitor tá aqui na live, ele é osteopata maravilhoso, meu parceiro, e eu adoro osteopatia para bebê, resolve quase tudo, amo, vontade de ter ele do lado da minha sala ali. Depois, quando a criança tá ali por volta de uns 10 meses, quando ela para de comer amassado e começa a comer pedaço, ela também costuma fazer uma constipação. E por volta mais ou menos de 1 ano e meio, que é quando ela começa a ter controle esfincteriano, então é quando ela percebe que ela pode segurar o cocôzinho dela, que ela controla o bumbum dela, ela costuma ter, e é onde eu mais tenho trabalho, vamos dizer assim, porque essa mãe tá doida para desfraldar, tá levando na escolinha, a escolinha já tá os amiguinhos sem fralda, e aí essa criança começa a fazer uma constipação, que aí é o perigo de virar crônica. Porque como é que acontece, tá? Ela fica constipada, sei lá, não fez cocô hoje porque estava brincando, não quis parar de fazer cocô, não quis parar de brincar para fazer cocô, esse cocô ficou um pouco mais duro. Na hora que ela vai fazer esse cocô duro, ela sente desconforto, ela sente dor. E aí ela já faz um link na cabecinha dela que ela não vai fazer cocô. Eu vou fazer esse trem que dói, que é duro, não vou fazer não. E aí isso vai virando esse ciclo. E aí, infelizmente, eu não aprendi na minha residência de pediatria a tratar uma constipação. A gente aprendia a passar 2,5 ml de óleo mineral. A gente aprendia a colocar Minilax. E a gente sabe que isso não trata, né? Se a gente não desimpactar. E assim, gente, por mais que eu seja a pessoa mais natureba desse mundo, eu tenho que lançar mão de medicação muitas vezes. Eu preciso de um polietileno glicol. Eu gosto muito do picosulfato de sódio também. Não sei se você usa, Eurípides. Mas para criança é bom que é gotinha. Então eu dou tipo uma gotinha e ela já fica com aquela vontade de fazer cocôzinho. E então assim, o meu tripé do tratamento de constipação é medicamento, alimentação e resolver a parte comportamental. Essas três coisas, vamos dizer assim, costuma resolver bem. E aí a gente vai modular o intestino, vai fazer um pré-biótico, um probiótico, dá para fazer tintura, aloe vera, tem um monte de coisa para a gente fazer. Ótimo. E você pega muito o Hirschsprung, a ganglionose ultra curta, ou que já, ou pré-adolescente, criança de 10, 11 anos já com mega reto por conta disso, de não ter visto isso lá atrás? Olha, na residência a gente tinha uns 3 que eu tô pensando aqui. Mas os meus últimos, tô com 4 pacientes que fizeram colectomia total, Eurípides, por Hirschsprung, mas era um Hirschsprung total, assim, até meio que raro, né? Uma pacientinha com T21, um outro pacientinho, mas todos. E tô com um agora que não operou ainda, tem 5 meses e vai operar. Mas eu tenho sim. E é desafiador esses que fazem colectomia total, porque faz aquela assadura feia, né? E começa a ter perda de peso. Aí é um monte de coisa pra gente arrumar. Mas eu tenho um ultra curto que acabou ficando até incontinente por conta da cirurgia, né? E também os prós e contras da vida, né? Mas tem sim. Vira e mexe a gente pega sim. E o manejo, a pergunta da seguidora aqui, o manejo dos pacientes com paralisia cerebral, eles fazem muita constipação. Eu
sim, meu ponto de vista, são pacientinhos que já têm um problema de inervação, então esses a gente vai acabar tendo que usar medicação mesmo, né? Exatamente. Quase, assim, não tem a ver com o eixo cérebro-intestino, mas o nosso cérebro comanda tudo. Então, nesses pacientes, realmente, né, vamos supor, com paralisia, a gente tem também uma paralisia intestinal. E alguns respondem mais rápido, mais fácil às práticas, né, às técnicas. Eu gosto muito do picosulfato com PEG, porque eu acho que o picosulfato ele faz motilidade, ele estimula. O PEG, às vezes, sozinho não adianta, porque ele só é osmótico, então ele só deixa as fezes mais, né, amolecidas, mas a criança não tem o estímulo ali. E aí, assim, eu vou acompanhando, sabe? Às vezes eu entro com citratos, o pool de citratos dá certo, eu entro com probiótico, a própria osteopatia, então a gente vai. Isso. Acho que a osteopatia para esses pacientinhos deve ser uma mão na roda. É muito bom, porque eles têm, né, tudo bem presinho ali. Então, mas tem que ser, essa osteopatia para eles tem que ser algo periódico mesmo, quase que semanal, não? Pelo menos 15 dias. Ótimo. Abusar um pouquinho, sabendo que você sabe muito, e a manometria no retal na infância é uma boa arma? Consegue-se fazer biofeedback anorretal nessas crianças? Então, a gente fazia bastante manometria na minha residência, mas não é algo tão fácil, porque crianças, né, ali a gente fazia sempre acima de 3 aninhos, mas aí chora e aí não responde comando, a gente pergunta, tá sentindo? Para quem não sabe, gente, a manometria no retal é um exame que a gente consegue ver como que tá essa sensibilidade retal, né, dessas crianças. Então, se ela consegue perceber, né, que tem algo ali, então é um exame que a gente faz pelo ânus, pelo reto ali. Mas assim, eu não tenho feito mais, sabe? Eu pedi 2 esse ano, eu acho, em casos que eu achava que podia ter alguma coisa. Biofeedback também mais para pacientes acima de 5 anos, 6 anos. Difícil a gente fazer em paciente muito novinho. Mas esse pacientinho mesmo que eu te falei do Rispro, ultra curto, tá fazendo biofeedback por conta da incontinência dele. Tá, mas dá para fazer sim, a gente fazia, tinha exames lindíssimos que a gente via bonitinho cair, a criança sinalizava, a gente pedia para fazer forcinha para expulsar, perfeitinho. Dá para fazer sim. Maravilha. Então não tem tanta diferença assim, né? Não, a manometria esofágica que a gente não fazia muito. Na minha residência a gente não fazia, mas a gente fazia biópsia retal, fazia manometria, prick test, vixe, biópsia de fígado a gente fazia, um monte de coisa. Maravilha. Muito boa, saudades da residência. Para a gente fechar esse tema, né, e entrar depois nos finalmente, a importância de se cuidar do sistema gastrointestinal desde a infância. Gente, pois é, eu como gastro, eu pego tantos pacientes assim sofrendo de uma questão que para mim é muito fácil de tratar por ano, sabe? Eu pego às vezes paciente de 8 anos que tem uma perda fecal há não sei quanto tempo e traz todo um prejuízo para a vida social, na escolinha, com os amigos e que com coisa de 1 mês tratando a gente tem melhora. Eu pego pacientes que têm 2 anos com dor abdominal e falo, gente, sabe? Pego pacientes que internam por constipação, lavagens frequentes. Então, eu acho assim, sabe? Eu acho que os pediatras, eles estão mudando, tá? Antigamente, o pediatra geral, ele queria dar conta de tudo. Então, ele queria dar conta de o autismo, eu acho que eles dão mesmo, né? Mas eles queriam dar conta de uma alergia, eles queriam... E hoje eu já consigo perceber que esses pediatras, eles estão já encaminhando mais para os especialistas. Eles já conseguem perceber que o que a gente quer é ajudar, é ensinar, é mostrar para eles como que a gente faz muitas vezes, né? Porque também nem todos os pacientes têm condição de passar com um especialista, às vezes. Mora no interior, que não tem especialista e tudo mais.
Mas, ai, às vezes eu falo assim, ai, mãe, isso aqui a gente podia ter resolvido já. Eu peguei uma vez um pacientinho com 1 ano com uma diarreia crônica. Ah, o pediatra, ah, é normal, é normal, é normal. Era uma baita de uma salmonela que a gente tratou e ele ficou com um cocôzinho lindo, voltou a ganhar peso. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, tem um problema gastrointestinal, não tá legal, tá com refluxo, tá com uma questão, né, frequente, procura um especialista. Hoje em dia a gente tem a telemedicina, eu tenho um resultado fantástico com a telemedicina, não tenho o que falar, assim. Às vezes dá mais trabalho, sabe, Eurípides? O pessoal acha que, às vezes até que é mais barato, mas não é não, porque eu preciso ligar para o pediatra geral, eu preciso ligar para nutricionista, eu preciso pedir vídeo para a mãe, eu preciso, né? Então não é tão fácil não. Mas assim, o recado em relação a isso é: tem alguma alteração, viu que não está tudo bem, procure um especialista, porque o que eu recebo de paciente assim, já fui não sei quantos médicos, o povo não resolve, não sabe o que ele tem, né? Eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade de doença funcional, de tratar intestino irritável, mas a gente dá jeito. Com jeitinho a gente Ótimo. vai. Natália, eu sempre pergunto livros que mudaram sua vida da área, fora da área. Você até mudou um pouquinho, pode falar livros, cursos, porque anoto tudo. Já que você perguntou livros, eu fiquei até pensando, falei, ai gente, o que eu vou responder nessa hora? Mas um livro que mudou assim, que me fez querer mesmo a medicina foi um livro da Elizabeth Kübler-Ross, que chama Roda da Vida. A Elizabeth, ela trabalhava com cuidados paliativos, né? Você conhece ela? Já ouviu falar, não? Já ouvi falar. E até na época eu queria fazer onco, queria fazer cuidados paliativos por conta desse livro, que eu achei incrível, assim, né? Mas assim, na gastro, eu não sei te falar. Eu gosto muito dos livros da doutora Denise de Carvalho, até porque tem uma linguagem muito fácil, muito, né, tranquila de entender. Hoje em dia a gente tem acesso a tanto artigo que acho que nem dá tempo de ficar lendo tanto livro. Eu leio tanto artigo que... E de cursos, Então, pode falar esses cursos e você vai falar do seu, da pós-graduação que está nascendo aí. Bom, eu indico super, né, para os médicos que estão aqui assistindo a pós-graduação da doutora Denise de Carvalho. Por mais... Eu acho assim, Eurípides, muitas das coisas que eu aprendi, por exemplo, a minha pós de nutrologia, a pós da doutora Denise, a pós de constelação familiar em saúde, não foi especificamente para criança, sabe? Mas o embasamento que me deu, o metabolismo não muda tanto, entendeu? E assim, geralmente o que eu faço eu aprendo do adulto e vou estudar depois na criança, né? A pós de nutrição no autismo também que eu faço pela CAPG é muito boa, eu super indico. E, e é isso, assim, sempre que tem um curso eu vou, faço, igual você. Teve um congresso na semana passada de autismo, eu já falei, opa, deixa eu ver esse congresso aqui. Então é isso. Então, pronto, fala da sua pós pra gente. Estou curioso, o que vai ter? Então, Tem vamos lá. convidados? O que você me conta? Nossa, tá topíssima. Então, sem ser esse fim de semana agora, no próximo fim de semana, dia 17, né? Começa aí a minha pós-graduação de pediatria integrativa funcional. Assim, a pós-graduação é da Ciclos, né? Eu sou coordenadora, na verdade, foi um convite que eles me fizeram. Eu fiquei tipo, nossa, surpresa, mas agarrei com unhas e dentes e montei um time assim que tá sensacional. Então, a gente vai ter Fabrício Assini, Murilo Pereira, Denise Carreiro, Carmela Pedalino, Denise Leles, que é uma pediatra também maravilhosa, Eric Slimwich, que sabe demais de metabolismo. Nossa, Eric é outro curso, gente, que mudou minha vida, Eurípides. O curso de nutrologia do Dr. Eric mudou minha vida. Que mais que a gente vai ter? Vamos ter a Nete Arum vai dar uma aula também para a gente de genética. A Maria Arabella, que é lá da Singulares, que vai dar a parte de como manipular medicações.
Vamos ter um fim de semana de fitoterapia. A Adriana Siqueira vai falar de autismo. Nossa, é só gente muito top, assim. A Adriele Fonseca também. A Muriele, você conhece a Muriele Urzeda? É uma psiquiatra top. Vai falar também dos distúrbios do neurodesenvolvimento pra gente. Ai, olha, aí... Ai, tem a doutora Márcia Yanamura, que é chefe do Departamento de Medicina Tradicional Chinesa. Vai falar de pulsoterapia, não, é avaliação do pulso, sobre os órgãos, o horário de cada órgão. Ai, vai ser top. Eu vou falar da parte de gastrointegrativa, né? O que eu uso aí de diferentinho, que dá para sair do omeprazol, dá para fugir do omeprazol. Ai, e por aí vai. A Luciana Carvalho vai falar de Down, T21. Então tá muito top. Vai ter uma aula só de Ayurveda. Natália Endócrino também. Não entendi. Mas assim, vai estar super legal. A pós é online, tá? Ela vai ser 100% online. E as pessoas vão poder assistir também depois, né? Vai ter 21 dias aí para assistir as aulas. E eu vou lançar um curso também de suplementação e avaliação de exames laboratoriais, principalmente na infância, mas que acaba servindo também. Que ia ser agosto, mas não dei conta, é coisa demais, vai ser setembro. Vai ser 14 de setembro o meu curso. Vai ter também uma farmacêutica para falar das formas de manipulação, como que funciona. E tem um projeto de fazer um curso de gastropediatria integrativa para poder, inclusive, encaminhar esses 40 pacientes que estão esperando vaga aí do consultório. Então, eu quero ensinar isso aí para os pediatras, gastros, né? Eu falo assim que a minha jornada é pequena, né, Eurípides? Tipo, eu terminei a gastro em 2019, tem 2 anos só. Mas é muito estudo, é muito curso, é muita dedicação. E é muito resultado bom, que a gente fica mais feliz dos resultados, né? Então, é isso aí. Excelente. Então, como que o pessoal te encontra? Eu tô vendo a Terezinha aqui. Terezinha, vai lá no meu Instagram. No meu Instagram tem assim, contato. Então, é o WhatsApp da minha secretária. Ela tá fazendo essa lista, né, de quem quer consulta. Infelizmente, eu fechei a agenda agora, porque eu não tava conseguindo marcar. Então, eu falei, não, anota todo mundo que quer consulta. Mas, por exemplo, teve uma paciente que procurou semana passada, eu consegui atender ela hoje, que uma pessoa desmarcou, eu consegui encaixar. Então, a gente vai dando um jeitinho, a gente vai fazendo o que tem. E eu também tenho pediatras, outros gastros e pediatras para indicar, tá? Caso... é urgente e tal, não tem como, a gente tenta indicar um colega. Mostrar meu pequenininho aqui, o bagunceirinho Deixa eu que tá ver. fazendo barulho no fundo. Deixa eu ver. Oi, lindo! Tudo bem? Qual que é o seu nome? Fala seu Conta pra nome. tia. Pedro Arthur. Pedro Arthur, que nome lindo. Você sabia que a tia é médica de criança? Você quer consultar com ela? Não, é porque eu não tô aqui, mas eu tenho cocô, eu tenho um monte de coisa aqui no consultório de brinquedo para vocês. Ela estuda com o papai, a gente estuda cocô junto. É, né? Fofo demais. Você não vai ser muita barraca? Mas é isso. Natália, foi top, viu? Vamos nos encontrar aí na pós. Já terminou Né? a live? Podia ter uma formatura, né? Pra gente se Não, conhecer. vai ter que ter. O pessoal já está falando, tem que ter esse encontro lá, porque tem. Parece que a gente já conhece todo mundo ali há anos, né? E não teve esse encontro presencial ainda. É verdade. Isso é uma delícia, se estivesse sendo presencial. Eu tô precisando até ter umas 2 aulas que eu não assisto, tem que botar em dia. Oh, meu Deus do céu. Mas é isso. Muito, muito obrigada pelo convite. Se tem uma coisa que eu gosto é de falar, eu adoro falar. Então, para mim, tá aqui é um prazer. Espero ter ajudado aí, pessoal. Quem tiver dúvidas, né, ficou com alguma dúvida,
pode me mandar direct. Vai ficar salva também, né, Eurípides? Sim, vai pro podcast, vai pro canal do YouTube. Ai, muito chique. E vamos combinar, depois a gente combina mais. Se você quiser, amanhã, inclusive, aproveitar fazendo propaganda, vou fazer uma live com a doutora Denise Carreiro sobre doenças do adulto, como prevenir na infância. Ótimo. Então, é um tema aí que vai ser muito legal. Tá bom? Fica com Deus. Amém. Gratidão. Beijo, obrigada a você. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada por ficarem aqui com a gente. Tchau, tchau. Tchau, beijo.